Boa tarde, fãs da ufologia. Hoje, como sempre, mais um vídeo extraordinário. Vamos começar com uns anéis de fumaça, que já vamos explicar, não de que se trata, porque não se sabe, mas qual é o nome e tudo isso. Aí vamos comparar inclusive com outro evento, onde um OVNI deixa também uma cauda, assim, uma linha de fumaça. E vamos ter outro objeto que deixa uma coluna de centenas de metros, também de uma fumaça preta. Depois vamos ter um OVNI passando pela frente da Lua. E por último, um objeto, ou mais bem um disco voador, filmado em Las Vegas. É um vídeo mais antigo, porque é de setembro do ano passado, mas se deu a conhecer agora. Então, como sempre, vamos deixar de falar, que é melhor ver. Vamos lá para o vídeo. Este evento se apresentou em Glasgow, no Reino Unido, no dia 27 de junho de 2023, acima de um aeroporto de uma base militar da OTAN. Isto se denomina anel de fumaça sólida. E por quê? Porque são anéis que viajam pelo céu por vários quilômetros sem se desmanchar, sem perder a forma. E não se sabe de que se trata. Neste caso, se vê voando lentamente e a baixa altura, sem que os militares possam fazer nada. Já se apresentaram muitas vezes pelo céu de vários países, como no caso de Moscou, Rússia, no dia 27 de março de 2023, postado no Twitter pelo assessor do ministro do Interior da Ucrânia, e que se fez viral nas redes sociais. E em Lima, Peru, no dia 11 de julho de 2022, vemos outro anel viajando lentamente, sem perder a sua forma. Outro caso foi em Montana, Estados Unidos, no dia 8 de julho de 2022. E no 13 de fevereiro de 2021, em Washington, anel que foi gravado de dois lugares diferentes. No segundo vídeo foi em uma localidade bem mais perto. No dia 12 de fevereiro, se registrou outro anel voando por cima da capital da Colômbia, Bogotá. E ainda não se sabe nem o que é, nem o que simboliza esses anéis de fumaça. That's fucking creepy. Hey, the end of the world is coming. I'm telling you, bro. Wait a Caleb second. sent me the storm. On my phone, look. You can see a black dot up there. What the? What the hell? Dude, that's a UFO. Dude. It just disappeared. It just disappeared. What the? Este vídeo está a continuação do registro dos anéis, porque talvez tenha alguma relação. O vídeo foi gravado em Oklahoma, Estados Unidos, no dia 5 de julho de 2023, e vemos uma coluna preta, talvez de um tipo de fumaça, e talvez de uma fumaça sólida, como no caso dos anéis. Vemos essa linha de fumaça que sobe por uma grande distância, em direção ao céu, e um pouco mais para cima se registrou um objeto, supostamente o causante deste evento. O objeto é de uma cor preta e gira velozmente. Mesmo em câmera lenta, o giro do objeto é muito rápido. Se observamos atentamente, dá para ver uma espécie de energia de redor do objeto.
E o que mais chama a atenção é quando ele se desmaterializa. Não sabemos qual é o objetivo desse objeto desprender essa fumaça, mas talvez poderíamos relacionar isso com os anéis de fumaça, porque assim, como tem o poder de desaparecer, poderia formar os anéis e logo sumir. Outro evento parecido aconteceu no Chile e foi gravado por um helicóptero militar, quando, no dia 11 de novembro de 2014, registraram com uma câmera infravermelha um objeto que era invisível ao olho humano e que em certo momento vai deixando uma linha de fumaça por detrás dele. Até agora, mais um caso sem explicação. Talvez as duas colunas sejam feitas das mesmas substâncias. O único que sabemos é que as duas fumaças são projetadas por objetos de tecnologia não humana. E pessoal, que acharam desses vídeos? Incríveis, não? Ou esses anéis de fumaça que têm se apresentado no mundo todo. É uma coisa assim muito curiosa, muito estranha. E o outro objeto que deixa a coluna também de fumaça também bem estranho. De aqui para frente, como já falei, temos o OVNI passando na frente da Lua e o disco voador em Las Vegas. Então, vamos lá. No dia 2 de julho de 2023, foi gravado com um telescópio um objeto atravessando a Lua de lado a lado e orbitando a mesma. Pela distância não dá para saber a ciência certa o tamanho do objeto, mas deve ser de dimensões consideráveis, pensando na distância a que se encontra. A velocidade até é mais fácil de calcular, porque ela atravessa a frente da Lua em pouco menos de 2 minutos. E se o diâmetro da Lua é de 3.478,8 km, quer dizer que ele faz mais ou menos 1.737 quilômetros em 1 minuto. E isso por 60 vezes dá uma velocidade de 104.244 km por hora. Tomamos como referência a estação espacial, que viaja a uma velocidade de aproximadamente 28.000 km por hora. Este objeto é quase 4 vezes mais rápido que a estação espacial, coisa que nos dá a entender que não é uma tecnologia deste mundo. Na última parte do vídeo, vemos como o objeto faz a curva da Lua para continuar na sua órbita. Esta gravação já é mais antiga. Foi feita em Las Vegas durante um festival tradicional de diferentes etnias. E foi gravado em setembro do ano passado, mas se deu a conhecer há poucos dias. O autor do vídeo diz que ele viu um ponto vermelho no céu que chamou a sua atenção. E pouco a pouco foi fazendo um zoom, até ficar muito surpreso quando conseguiu ver claramente a forma de um disco voador, com luzes girando pela sua lateral.
Este é um dos melhores vídeos de avistamentos de discos voadores já apresentados, onde dá para ver claramente o objeto e bastante detalhe do mesmo, já que a filmadora contava com um tripé, que deixou a imagem fixa no objeto. Em certo momento, a bateria da filmadora acabou e quando ele trocou, em poucos segundos, o objeto já tinha sumido, possivelmente a uma grande velocidade, depois de estar estático por bastante tempo no céu. Outra demonstração de tecnologia não humana. E, gente, interessante este vídeo, não? Eu acho que todos os vídeos têm coisas muito interessantes, porque está acontecendo muita coisa. Inclusive o próximo vai ser excelente. Vamos ter até persecuções de disco voador feita por um helicóptero. Então não perdam o próximo também. Muito obrigado por chegar até o final do vídeo. Se inscrevem, deixem seu comentário, deixem seu like. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!